A paz do Senhor. Bem, hoje vou falar sobre familiar ou íntimo. Para que os antigos israelitas, a arca de que lemos hoje era o sinal concreto da presença de Deus. Por isso, havia regras rigorosas sobre como lidar com ela. Deveria ser exemplo permanecer num local especialmente consagrado. Israel, porém, teve uma história muito confusa e, em parte, aquelas regras foram negligenciadas. A arca chegou até a ficar algum tempo em mãos de inimigos. Agora estava numa casa particular já há pelo menos 20 anos. 1 Samuel 7:1. Depois de tanto tempo, é compreensível que mais parecesse fazer parte dos móveis bastante familiar para os filhos do dono da casa, Abinadab. Agora, porém, o rei Davi havia instituído sua nova capital, Jerusalém, e decidiu levar a arca. Lembre-se, a presença de Deus para um lugar digno naquele local central. Tratou então de buscá-la com grande festa, só que a arca não deveria ser tratada como um objeto familiar qualquer. Assim, ela sempre deveria ser transportada suspensa em 2 longas varas carregadas por 4 sacerdotes. Era proibido tocar diretamente nela. Quem a tocasse morreria. Números capítulo 4, versículo 13. Parece, porém, que tudo isso tinha caído no esquecimento e assim fizeram tudo errado, com resultado desastroso. Esqueceram-se de que o importante, na verdade, não era a arca de Deus, mas o Deus da arca. Essas experiências de Israel com Deus são uma herança que alimenta a vida espiritual do cristão, e tal como ocorreu com eles, corremos o risco de também encarar Deus como nada mais do que uma peça de mobília familiar sem maior influência em nossa vida, não habitual que nem é mais notado. No entanto, Deus quer habitar no nosso íntimo e nos fazer bem com sua presença. Obed-Edom, de quem também lemos hoje, reflete isso. Vale a pena cultivar a intimidade com Deus e, se você não for cristão, conhecê-la de verdade. Familiaridade ou intimidade com Deus, pobreza ou riqueza espiritual. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Amém.